Paz e a graça do Eterno. Amados, é uma satisfação estar aqui com vocês para mais uma vez aplicarmos o nosso tempo em conhecer as Escrituras. O meu nome é Silvio, você está no canal O Reino de Deus está dentro de vós. Se você está aqui pela primeira vez, eu peço a você que se inscreva em nosso canal, que acompanhe essa série de vídeos até o final, que este assunto acredito que é relevante para a nossa fé. Se você já é inscrito no nosso canal, não saia sem deixar um joinha, sem compartilhar os nossos vídeos, deixar um comentário, para nos ajudar a nos engajar no YouTube. Hoje eu escolhi aqui como tema do nosso estudo Êxodo, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 6. A partir deste capítulo, este capítulo vai ser apenas uma introdução para nós entrarmos em Mateus, capítulo 21, e a partir daí nós estudarmos este mesmo assunto, mas conhecendo o que diz aqui Êxodo, capítulo 12. Eu vou convidar você para acompanhar comigo a leitura e daí a gente passa a falar do que se trata o nosso estudo, tá bom? Então vamos lá. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tornará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um pode comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Pronto. Então está aqui o texto de introdução à série de estudo que nós vamos fazer posterior a este. É sabido entre nós que o Messias era o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Não é isso? E este Cordeiro aqui da Páscoa, ele apontava para o Messias. Não é verdade também? Agora, para que este Cordeiro se cumprisse em Jesus de Nazaré, é preciso que Jesus de Nazaré cumpra-se integralmente o que está escrito acerca deste Cordeiro. Por exemplo, o Cordeiro, ele tinha que ser separado 4 dias antes do seu sacrifício. Aí eu pergunto para você, ele foi separado 4 dias antes do seu sacrifício? Você consegue me apontar isso nas Escrituras? Segundo, esse cordeiro, ele tinha que ter 1 ano de idade. Me é dito, ou nos é dito, que Jesus teve 3 anos de ministério. Se ele teve de 3 a 3 anos e meio de ministério, esta palavra deixa de cumprir nele. Você concorda? Se você concorda, deixa aí nos comentários que você concorda. E se você não concorda,
Deixa aí nos comentários que você não concorda e por que você não concorda. Porque nós estamos aqui diante do texto que estipula-se a Páscoa. A Páscoa foi estipulada aqui. E pelas escrituras, pela própria escritura e pelos nossos ensinamentos, é dito que ele seria o Cordeiro de Deus. Se ele é o Cordeiro de Deus de fato, ele tem que ter 1 ano de ministério. Se ele tem 3 anos de ministério, ele não é o Cordeiro. Aí fica-se um problema para nós resolvermos e discutirmos. E eu gostaria muito de ouvir todos vocês, gostaria de cada um que entrasse nesse vídeo, deixasse o seu comentário antes de nós darmos sequência ao estudo. Ele teve 3 anos e meio ou 3 anos de ministério ou teve só 1? O que você crê? Se ele teve 3, como explicar ele tendo 3 anos de ministério? Gostaria de ouvir. Então, essa é mais uma característica do cordeiro. Primeiro, o cordeiro tinha que ser separado 4 dias antes. Ele foi. Você pode deixar esse comentário também se quiser. Depois, ele deveria ter 1 ano. Ele teve 1 ano ou teve 3? Depois, ele não poderia ter defeito. Foi encontrado algum defeito, alguma coisa que maculou o ministério de Jesus? Eu já vi uma pessoa ensinando que o seu primeiro milagre foi um milagre irrelevante, que não contribuiu com nada para o reino. Se isso for verdade, se nós não conseguirmos ver nada ali, o seu ministério foi maculado. Isso nós estaremos também discutindo ao longo dos nossos estudos. Sabe por que eu estou falando essas coisas? Não é para causar dúvida, mas é para tirar as dúvidas. Nós estamos vivendo hoje, irmãos, momentos em que muitas vozes têm surgido, muitos ensinamentos têm aparecido. E eu não estou dizendo de pessoas que se debruçam em cima das escrituras e falam baseado nas escrituras. Mas eu estou dizendo acerca de pessoas que têm que falar para provar ou dar veracidade à sua instituição. Pouco tem se trabalhado em cima de mostrar a veracidade das escrituras, mas é a veracidade do líder de uma instituição que cria assim, ensinou assim, morreu assim, e os demais que vêm após ele não preocupam com as escrituras. Vai se afirmando. Isso aí também nós vamos falar nessa série de estudo. Então, a outra característica do cordeiro é que ele não podia ter defeito. Ele tinha que ser separado aos 10 dias, ou seja, 4 dias antes da sua morte. Ele deveria ter 1 ano, não poderia ter defeito, e também ele teria que ser sacrificado à tarde. Se todas estas coisas cumprir no Jesus que você acredita no Messias prometido para a nossa redenção. Se essas coisas não se cumprirem neste Messias, você está crendo no Jesus errado. E quem crê no Jesus errado, certamente irá para o céu errado.
Além dessas coisas, nós falaremos sobre outras coisas. Por exemplo, precisava se cumprir no ministério de Jesus os 3 ofícios. Ele precisava ser rei, sacerdote e profeta. Esse Jesus que você crê, ele mostrou isso nos seus últimos dias, nos 4 últimos dias. Ele se apresentou como rei, como sacerdote, como profeta. Se você crê assim, você crê. Se você vê nas escrituras assim, não basta, é preciso ler e identificar isso nas escrituras. Tudo aquilo que nós cremos, irmãos, nós precisamos identificar nas escrituras. Não basta pegarmos um versículo, não basta pegarmos 2 versículos e para daí tentar provar alguma coisa. Vou dar um exemplo para vocês. A escritura nos afirma o seguinte, que você não aceite nenhuma causa contra nenhum dos irmãos se você não tiver 2 ou 3 testemunhas. O próprio Messias disse isso. Se o seu irmão pecar contra você, você vai até ele sozinho e converse com ele e tenta lhe convencer que ele está errado. Se ele não se convencer, se você não conseguir, você pegue 2 ou 3 testemunhas e vá até ele. A palavra de 2 ou 3 testemunhas, ela é verdadeira. Nós vamos ver quem é que diz que Jesus teve 1 ano só de ministério e quem diz que Jesus teve 3. Aí nós vamos ver. Baseado nas próprias escrituras, vai nos mostrar quem está certo e quem está errado. Mas de antemão, quero pedir aos irmãos que acompanhem os nossos ensinamentos, acompanhem os estudos e nunca saia sem deixar a sua opinião. A sua opinião é importante, porque a partir da sua opinião é que nós poderemos mostrar para os irmãos nas escrituras o seu erro ou o seu acerto. Tá certo? Então, até o próximo vídeo, onde estaremos meditando Mateus capítulo 21. Se os irmãos já quiserem começar a ler, os irmãos já podem começar a ler Mateus capítulo 21. Nós vamos acompanhar os últimos passos do Messias e vamos descobrir se este Messias é aquele que haveria de vir ou se não é. Se ele não for, nós o abandonaremos. E se ele for, nós buscaremos nos firmar nesta palavra e divulgaremos ele como ele é. E assim estaremos trabalhando para o reino. Amém? A paz e a graça a todos. Até o próximo estudo.